Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para mais um comentário da lição desta semana. E a lição desta semana é a lição de número 1 do segundo trimestre das lições bíblicas da classe de jovens da editora CPAD. E o tema, um mundo imerso numa cultura materialista. Este é o tema da lição. O tema da revista é Cobiça e Orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Para você, jovem especialmente, esse é um assunto muito importante. Principalmente o jovem que vive numa luta constante com os seus prazeres, especialmente por falta de maturidade, mas também os demais cristãos. Este é um tema de suma importância para estudarmos. Lembrando que você pode baixar o slide desta lição no ebdinfoco.com.br, além de você ter acesso lá a subsídios em PDF, vídeo e em áudio, além de curso para capacitação do professor e curso de básico em teologia. Tudo isso no ebdinfoco.com.br. Então, acesse lá e confira. Lição de número 1, o mundo imerso numa cultura materialista. Nós vamos, então, fazer aqui um apanhado geral sobre desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Vamos aprender aqui o que são essas coisas, vamos aprender sobre as definições da palavra mundo na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que é muito importante. O texto do dia se encontra em 1 João, no capítulo 2, verso 15, né? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Nunca confundir aí as cartas de João com o Evangelho de João. Que diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2 e 15. Nós vamos ver aqui o significado dessa palavra mundo, aqui nesse texto. O crente vive em um mundo dominado por uma cultura materialista, egoísta e efêmera, mas não se deixa dominar, ou pelo menos não deve se deixar dominar por ele. O seu prazer é fazer a vontade de Deus, ou pelo menos deve ser fazer a vontade de Deus. Precisamos ter prazer em fazer a vontade de Deus. O texto bíblico é 1 João 2, 15 a 17, apenas 3 versos. Eu não vou me deter aqui em virtude do tempo, mas você deve fazer a leitura não só desse texto, mas de toda a carta de João, porque esse texto está inserido em um contexto que você precisa estudar. A dinâmica, nós temos aqui uma dinâmica, a dinâmica da rã. Essa dinâmica é muito legal porque ela ilustra alguns cristãos, algumas pessoas que se acostumam com o meio em que vive. Por exemplo, a dinâmica é o seguinte, se você pegar uma bacia ou uma panela de água fervente e colocar uma rã dentro, ela vai se estribuchar e tentar sair, e até sair dessa água quente, porque né, ela está fria, a água está muito quente, o ambiente é diferente, ela não vai se adaptar. Mas se você colocar ela dentro de uma panela de água fria e colocar ela lá no fogo, à medida que a água for esquentando, ela também vai esquentando o corpo dela vai esquentando a temperatura, ela vai se adaptando, absorvendo o calor, ela vai absorvendo a temperatura ambiente, as características do ambiente, e com isso vai morrer cozida ali, mas não vai sair, porque ela vai se adaptar. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte, muitos crentes acabam se adaptando com o meio em que vive, e isso é perigoso. Se acostumar com o pecado leva à morte. Introdução. A nossa introdução começa o seguinte, carne, olhos e soberba da vida, né? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Neste trimestre estudaremos a respeito da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O conteúdo da primeira lição servirá como uma introdução ao tema do trimestre. Nas demais lições serão detalhadas as recomendações bíblicas a respeito do nosso relacionamento com dinheiro, sexo e poder. Segundo alguns escritores, dinheiro, sexo e poder são as coisas que mais escravizam no mundo. Então, vai ser uma coisa interessantíssima. Fique por aqui, sempre acompanhando aí o ebdinfoco.com.br e você terá muito conteúdo para estudar nesse trimestre. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para vencer
as tentações nestas áreas. São áreas bastante complicadas, são batalhas em áreas muito difíceis, então você que está precisando, todos nós estamos precisando, fique aqui conosco até o final desse trimestre. Nosso ponto diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos lá. O que é o mundo nesse caso aqui? O que é esse mundo? Mundo, do grego cosmos, só explicando por que do grego. Do grego porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós vamos buscar aqui o significado na língua original. E essa palavra tem 3 diferentes significados no Novo Testamento. O primeiro é mundo físico, né? Mundo criado por Deus. Planetas, estrelas, sol, isso é mundo, isso é o cosmos no geral, né? Nós vemos isso em Mateus 13 e também em Atos 17. Em segundo, o mundo também no Novo Testamento, a palavra mundo também se refere à humanidade em geral, que é o objeto do amor sacrificial de Deus para a salvação, como diz João lá no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo, amou as pessoas, né? Aqui coloca como mundo. E em terceiro, é o mundo sistêmico, é o sistema dominante que se opõe a Deus, como nós vemos em Mateus 16, João 14 e também João 15. Né? O pastor Luiz Saião costuma dizer que é o mundo sistêmico, a cosmovisão anti-Deus. Esse é o mundo que nós não devemos amar. Nas lições do trimestre, vamos tratar a respeito deste último, né? Do mundo sistêmico, que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Vamos tratar sobre ele. Não ame o mundo. Vamos lá. A primeira carta de João mostra que o mundo é constituído por 3 tipos de pessoas. As que não conhecem a Deus, né? 1 João 3:1 nos fala sobre isso. As que são contrárias à igreja de Cristo, 1 João 3:13. E as que são dominadas pelo maligno, 1 João 5:19. É muito interessante nós observar isso aqui. Essas são pessoas que fazem parte do mundo sistêmico. No mundo sistêmico, nós temos pessoas que não conhecem Deus, pessoas que são contrárias ao crescimento da igreja e pessoas que são dominadas pelo maligno. O cristão não deve tomar a mesma forma dessas pessoas, que faz parte deste mundo sistêmico, né? Porque nós devemos sempre conhecer a Deus. É inadmissível que você diga que é cristão, que você espera ser salvo por Deus e não conhece Deus. Você não pode ser uma pedra de tropeço no crescimento da obra. Não seja uma pedra de tropeço. Sejamos úteis para o reino. Devemos orar pedindo a Deus para que sejamos úteis no reino. E quem é cristão, quem é crente em Cristo Jesus, pressupomos ser liberto do maligno. Quem ainda é escravo do diabo, do pecado, não foi liberto por Jesus. O crente deve renovar sua mente por meio da palavra de Deus, da oração e do jejum. Ele deve influenciar com suas ações e palavras as pessoas que se opõem a Deus. O crente é sal e luz e não pode jamais permitir ser influenciado pelo estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. Olha só, o crente é sal e luz, 2 elementos que são inconfundíveis. Aonde a luz chega, não há ninguém que não a perceba. Aonde o sal chega, não há ninguém que não o perceba. Então, essa é a ideia. O crente, como sal e luz, ele automaticamente vai fazer a diferença. O crente que faz a diferença é porque ele é sal e luz. Se o crente não faz a diferença no meio em que ele vive, é porque ele não é sal e luz. O mundo usurpa a paixão de quem se deixa levar por ele. Por isso, precisamos estar em constante vigilância para que não venhamos a nos acostumar com o estilo de vida daqueles que são contrários à vontade e à ética do reino de Deus. Pode parecer legal, pode parecer da moda, pode parecer muito descolado, mas não faz parte do mundo de Deus, do reino de Deus, então deve ser rejeitado. O amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, deixou claro que seus discípulos estavam no mundo. Evangelho de João 17:11. Mas eles não eram do mundo. Ou seja, não se conformavam com o sistema opressivo dominante dos homens ímpios. O que acontece? Jesus está dizendo o seguinte: os seus discípulos, eles estavam no mundo cósmico, no mundo físico, mas eles não eram dominados pelo pecado. Eles não
não viviam de acordo com a corrente moral do mundo, de acordo com o sistema, a cosmovisão mundana daquela época. Quanto mais próximo o cristão estiver do sistema deste mundo, mais ele se distanciará da presença de Deus. É isso mesmo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos do mundo. E quanto mais nos aproximamos do mundo, mais nos afastamos de Deus, porque não há comunhão entre Deus e o pecado. O discípulo de Cristo já foi chamado e resgatado do mundo de trevas. Como filho de Deus e como nova criatura, ele é enviado ao mundo como luz e testemunha viva da transformação que se dá por meio do Evangelho. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o único poder que pode libertar o mais vil pecador. Se você foi liberto, então certamente você terá autoridade para influenciar novas pessoas. Os que se amodam ao estilo de vida do mundo não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo e jamais poderão agradar a Deus. Isso é muito importante, né? Quando nós falamos de transformação pelo Evangelho, quem fica como aquela rãzinha lá se acostumando com a temperatura até a morte, é porque nunca foi liberto, nunca foi transformado pelo poder do Evangelho, né? Mas quem teve essa experiência real com Jesus, jamais poderão se adequar ao mundo, se acostumar, aceitar estas coisas deste mundo. Cristo provou o seu amor por nós, oferecendo a sua vida em sacrifício vivo e perfeito, que é a salvação. Se queremos retribuir a esse amor, precisamos viver uma vida santa, longe dos pecados deste mundo, que é a santificação. Tem um teólogo chamado Vincent Chang que diz que a santificação é um processo muito doloroso, porque lá no mundo nossos membros estão acostumados com o pecado. Na santificação, primeiro eles passam pelo processo de esquecer, né, desaprender a praticar o pecado, e depois a aprender a viver a santidade, a agradar a Deus, a servir a Deus. Então, já que Deus nos salvou, mostrou amor tão profundo, tão grandioso por nós, morrendo por nós, trazendo a salvação, então, como retribuição, nós devemos buscar a santificação, porque Deus é santo. Paulo traz uma advertência séria para nós, pois os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, 8 e 9. É o seguinte, olha, quem é dominado pelo Espírito agrada a Deus. Quem é governado pelo Espírito Santo faz a vontade de Deus. Mas quem é governado pelos seus próprios desejos não pode fazer a vontade de Deus, porque a inclinação da carne é contra Deus. Segundo ponto, a cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. A cobiça da carne. A concupiscência da carne é a falta do domínio sobre os desejos carnais. As pessoas que se entregam à cobiça da carne tornam-se escravos de pecados, como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. Nós, inclusive, lemos aqui em Gálatas 5, 19 e 20, que as obras da carne são essas coisas, e as obras da carne são contrárias às obras do Espírito. Ou seja, quem pratica estas coisas está vivendo de acordo com a carne. Portanto, não tem parte no reino de Deus, porque o fruto do Espírito é a principal evidência daqueles que fazem parte do reino de Deus. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O cristão deve ter domínio sobre a natureza humana caída e pecaminosa. Esse domínio só vem através do Espírito Santo. Não há nenhuma força que possa dominar a natureza caída humana, a não ser o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas atribuem suas condutas imorais somente à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que elas cometem pecados motivados pelos próprios pecados. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Inclusive aqui na ilustração do slide nós vemos, natureza humana,
vida eterna com Cristo e perdição eterna. A natureza humana ela é inclinada justamente para a perdição. Ela não é inclinada para Deus. O apóstolo Paulo lá diz em Efésios 2 que éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Nossa carne, nossos desejos pecaminosos, eles inclinam só para a perdição e não para Deus. Somente o poder do evangelho para poder mudar isso. A cobiça dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Jesus disse isso lá em Lucas 11:34. Se controlados e conduzidos pelos interesses individuais e egoístas, porém, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada e ao afastamento da vontade de Deus. O que Jesus diz lá em Lucas é que se os teus olhos são bons, todo o teu corpo será bom. É incrível isso aqui. É muito incrível. Se nós colocamos coisas boas diante dos nossos olhos, certamente nossa vida será totalmente diferente. Mas se colocamos coisas más, se entregamos aos desejos dos olhos de ver tudo o que ele deseja, nossa vida será uma miséria. Olha só, é interessante, né? Tem um ditado popular que diz que o que os olhos não vê, o coração não sente. Quando os olhos vê, desce ao coração, e aí dentro do coração o desejo gera ali o pecado dá luz e vem a morte. É isso que o apóstolo Tiago diz. A Bíblia narra alguns episódios de pessoas que, devido à cobiça dos olhos, resultados desastrosos. Adão e Eva, a narrativa da criação apresenta a entrada do pecado no mundo, tendo sua origem na cobiça dos olhos. A ambição dos olhos conduziu à desobediência. Eva olhou para a fruta, né, e viu que era agradável para o paladar. Se ela não tivesse olhado, fitado os olhos, ficando olhando aquilo ali, tivesse se afastado dali, não teria acontecido. Acã, durante a conquista liderada por Josué, Acã avista entre os despojos de guerra uma linda capa babilônica, vindo a cobiçá-la e tomá-la para si. Toda a comunidade foi prejudicada. Acã havia sido advertido para não fazer isso, mas o homem estava cheio de cobiça, ficou olhando para a capa e aí não resistiu e acabou cometendo esse pecado terrível que custou, inclusive, a derrota de Israel. Davi, o caso de Davi é um caso muito épico, né? Quando estava em um lugar que não deveria estar, veio uma formosa mulher, casada, tomando banho, ele a cobiça, comete adultério e depois um assassinato. Né? A história de Davi é uma história muito clássica, uma história épica, né? Ele está lá, enquanto os reis estavam em guerra, né? Lá junto com seus exércitos, Israel estava em guerra, mas ele estava no palácio lá, sem fazer nada. Essa ociosidade de Davi levou ele a olhar para o que não devia, e ao olhar para o que não devia, a cobiça dos olhos levou ele a cometer adultério e depois até um assassinato. Esses exemplos têm se repetido na vida de muitas pessoas que não estão atentas aos riscos da cobiça dos olhos. A soberba da vida. Pessoas famosas acabam influenciando outras, em especial a juventude. Jovens também querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. A soberba da vida é ostentação de bens, né? Muita gente quer ser rica para poder ostentar aquele triunfalismo barato. Inclusive os crentes, tem muitas canções aí que incentivam esse maldito revanchismo entre os cristãos. Ah, agora eu sou abençoado e você que me viu na prova não me ajudou, agora tá me vendo na bênção, vai se arrepender. Esse revanchismo é uma coisa maldita que tem contaminado a igreja. E, infelizmente, o evangelho ele tem o poder de transformar tudo isso, mas infelizmente muitos dos nossos púlpitos estão dando muita ênfase a essa coisa, a ostentação de bens, a soberba da vida. Aquele que não tem o temor de Deus busca a ostentação pretensiosa a qualquer preço, se precisar renunciar à prática da honestidade, da integridade para buscar poder e glamour. O mundo consumista da atualidade, que valoriza o ter em detrimento do ser, tem grande influência no comportamento das pessoas. É uma grande guerra. Nós precisamos estar em constante oração. A nossa guerra é enorme, em constante leitura e meditação na palavra de Deus, jejum, congregando, porque
o mundo tem muito poder de influência. Se nós não estivermos nos alimentando de Deus, certamente nós perderemos os valores que a Bíblia nos dá. Mas o maior e melhor modelo a ser seguido é Jesus, que mesmo sendo Deus, viveu neste mundo e jamais pecou, tendo uma vida simples e humilde, amando e indo ao auxílio das pessoas desfavorecidas. Filipenses 2, 5 em diante vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, não achou que o ser Deus é que deveria dar importância, mas humilhou-se, viveu uma vida simples até se tornar um servo e na forma de servo morreu numa cruz por nós. Jesus é a prova de que nós podemos viver uma vida simples e humilde. Não que nós não devemos trabalhar, buscar prosperidade, mas não por causa da ambição, por causa motivado pela soberba da vida para ostentar para as pessoas. Terceiro ponto, entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. A vida é passageira. Olha só, algumas pessoas, enquanto jovens, pensam que a juventude vai durar para sempre, mas ela é passageira. O autor de Eclesiastes, no capítulo 2, aborda a respeito do envelhecimento humano. Ele incentiva o temor, a reverência a Deus desde o tempo de força e vitalidade, ou seja, desde a juventude, para não chegar ao final da vida sem força, sem desejo e com o pesado arrependimento. Já pensou você viver a sua vida pregressa, ou mesmo dentro da igreja, sem aproveitar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira comunhão com Deus, e quando envelhecer você olhar para trás e perceber que não aproveitou nada do que o evangelho oferece, nada do que a comunhão com Deus oferece. Perdeu seu tempo com o mundo, com os prazeres desse mundo. Será um tempo de arrependimento que não poderá mais voltar. Tudo teve um começo e terá um fim. A vida também. Ela é efêmera. A vida é efêmera no sentido de que ela é passageira. Ela passa. A gente, apesar da nossa imagem e semelhança de Deus, de sermos imagem e semelhança de Deus, mas biologicamente nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Isso é absolutamente natural, faz parte do ciclo biológico. E para complicar a situação, um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus do que fizemos com os nossos recursos, dons e talentos, ou do que não fizemos. Eis aí a questão que é complicada. Então devemos viver para Deus, para que, ao sermos convidados a prestar contas, temos do que nos gloriar. Por isso, a necessidade de priorizar o que é eterno. Não coloque a sua confiança nos prazeres momentâneos ou nos bens e recursos humanos, pois o conselho bíblico continua muito atual. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Tem um escritor que diz que o diabo vai dizer para você, na sua juventude, que você é muito jovem para dedicar-se a Deus, e na sua velhice vai dizer que você é muito velho. Então, temos que ter cuidado com as palavras de Satanás, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Lembre-se do conselho bíblico. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias. Jovens que venceram a oferta do mundo por meio da palavra. O texto de 1 João 2, 15 a 17 faz parte de um contexto literário maior. Ele está unido a 1 João 2, 12 a 14, que afirma ter os jovens já vencido as ofertas do mundo por meio da palavra. O que o autor enfatiza é, eu vos escrevi jovem porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. O detalhe importante aqui é que a vitória deles é por meio de viver a palavra, de viver o evangelho. Texto que, por sua vez, também tem relação com a passagem bíblica precedente, que fala aí todo o contexto sobre vencer o mundo, o conselho de João, a partir do verso 3 até o verso 11. Jovem, você já venceu as ofertas do mundo. Procure agora fazer a vontade de Deus e observar os mandamentos do Senhor. Eu sei que não é uma vida fácil. O pastor John Stott, se eu não estou enganado, diz que não escolheu o cristianismo por ser fácil, mas escolheu o cristianismo por ser
verdadeiro. Nós não servimos a Deus por ser fácil. Nós não resistimos ao pecado por ser fácil, mas resistimos porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Servimos a Cristo por sabermos que Ele é o único Salvador. Trabalhando em favor do que é eterno. Jesus recomenda aos seus ouvintes trabalharem. Isso mesmo, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. É claro que não significa que nós não devemos trabalhar, prosperar, mas que a principal ênfase deve ser dada no que é eterno. Me lembro aqui de uma frase do filme Gladiador, e tem uma frase que é muito bonita que diz que o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós não devemos pensar nas coisas deste mundo, mas nas coisas do céu. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer que as pessoas compreendam a sua vontade. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vontade do Senhor, está em Efésios 5 e 17. Por que nós precisamos entender a vontade do Senhor? Para nós agradarmos a Ele. Por que nós, quando você vai dar um presente para alguém, você fica procurando saber o que ele gosta, do que ele gosta? Porque você quer agradar. Você não pode agradar a Deus se você não saber do que Deus gosta. E conheçam seus atos e caminhos. Deus quer que nós conheçamos os seus atos, conheçamos os seus caminhos. Foi isso que o salmista diz lá no Salmo 103, que Deus fez os seus caminhos conhecidos a Moisés e aos filhos de Israel. Deus pode fazer isso a nós também através da sua palavra, através de uma comunhão com Cristo. Quem ama a Deus sente alegria em fazer a vontade divina e tem a garantia da vida eterna. Somente quem ama a Deus tem alegria em fazer a vontade divina. Olha só, para quem não ama a Deus, fazer a vontade de Deus é a maior tortura do mundo. Mas para quem ama a Deus é a maior alegria, a maior satisfação. Procure fazer a vontade de Deus, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que deseja, pois a vontade de Deus para os seus filhos é sempre boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2 nos diz bem isso, né? Não se deixe conformar com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa conclusão nos diz o seguinte: nesta primeira lição aprendemos que o mundo jaz no maligno, deve ser amado e desejado, pois quem assim o faz, o amor de Deus não está nele. Mundo sistêmico, viu? Não se esqueça disso. Aprendemos também que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, a soberba da vida, são frutos de uma cultura materialista que valoriza as coisas e usa as pessoas. A vida e os seus prazeres são passageiros, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente em comunhão com Deus. Amém? Então nós temos aqui nossas perguntas. Eu não vou me deter nas perguntas. Você faz uso aí dessas perguntas de acordo com as suas condições para fixar melhor o conteúdo na memória dos seus alunos. Só um recadinho dizendo que esse slide não deve ser pirateado, só deve ser baixado no site do EBD em Foco. Vai lá, entra lá, ebdemfoco.com.br, se inscreva, assine lá e você então vai ter esse slide. Não o pirateio, está dificultando este trabalho. É isso aí, então visite ebdemfoco.com.br, veja lá os nossos cursos, tudo que nós temos para você. Ficamos por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos. Até a próxima.